Olá, garotada, tudo bem com vocês? Graças a Deus, hoje estamos distantes uns dos outros, não podemos estar na nossa igreja, o momento não é adequado, mas nós louvamos a Deus porque dispomos desse recurso da internet que vocês já estão bem familiarizados, já sabem usar muito bem, e nós vamos usá-la para a glória do Senhor, para aprendermos mais de Deus, para aprendermos a sua palavra. Vamos orar nesse momento? Deus, obrigado por esse tempo que podemos estar juntos para compartilhar a tua palavra. Estamos separados, cada um dos nossos lares, mas somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e o Senhor habita nos nossos corações. Por isso nós te louvamos pela tua presença conosco. Nos abençoa nesse tempo de meditação sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. E nós estamos tratando desse tema das nossas aulas de escola dominical. Vocês lembram que a tia Débora Luiz contou para vocês a história da primeira Páscoa? O povo de Deus vivia escravo do faraó do Egito por 430 anos. Eles sofriam maus tratos, tinham que trabalhar demais e não podiam cultuar ao Senhor. Então Deus teve compaixão do seu povo e enviou Moisés para libertar o povo do Egito. Mas Faraó não queria libertar o povo. E vocês lembram que a tia Débora contou que Deus enviou várias tentativas, várias assim, que foram chamadas de pragas, Foram umas rãs, invadiu lá o Egito, os piolhos invadiu lá os egípcios, e foram 10 ao todo, A última foi a morte dos primogênitos, a morte dos primeiros filhos de cada um das casas dos egípcios. E aí, naquela noite, vocês lembram que foi contado por tia Débora, e essa história vocês podem ler depois com mais calma. Começa lá no capítulo 6 de Êxodo, vai contando as histórias de cada uma das pragas que Deus enviou, até o capítulo 12. Nós estudamos sobre a primeira Páscoa que foi instituída por Deus para o seu povo. Naquela noite, na última praga, um anjo do Senhor passaria por aquele lugar e levaria ou mataria todos os primogênitos de cada casa. Mas para que o anjo não ferisse os filhos dos hebreus, os filhos primogênitos do povo de Deus, Deus estabeleceu um cerimonial com o seu povo. Cada família deveria matar um cordeiro ou um cabrito, tinha que assar as suas carnes, comer a carne do cabrito, e o sangue daquele cordeiro ou daquele cabrito eles passariam nos murais da porta, na frente da casa. Quando o anjo do Senhor viesse à meia-noite, na casa que ele encontrasse aquele sinal de sangue, ele não feriria o primogênito. E essa foi a primeira Páscoa estabelecida por Deus. A Páscoa significava a libertação do povo de Deus. Depois daquela praga, depois dessa última praga, o faraó, que teve o seu filho primogênito atingido por essa praga, ele deixou o povo de Deus ir embora. E Deus estabeleceu essa festa como um marco, como uma celebração dessa libertação da escravidão. Todos os anos o povo de Deus celebrava a Páscoa. A Páscoa passou a ser a festa mais importante do povo de Deus. Mudou até o calendário deles. O calendário passou a ter o seu início no dia da Páscoa. Então, aquela celebração era uma festa para todos os judeus. Todos os anos eles celebravam pela Páscoa. Jesus, como um bom judeu, também celebrava a Páscoa todos os anos. E o texto de Lucas, capítulo 22, nos diz que estava próximo já da morte de Jesus, ele sabia que estava se aproximando
a sua morte e estava também se aproximando a Páscoa. E aí Jesus foi para Jerusalém e mandou 2 dos seus discípulos, Pedro e João, procurarem um lugar, preparar um ambiente, uma mesa, para que eles pudessem celebrar juntos a Páscoa. Jesus com seus 12 discípulos. E aí eles foram, prepararam o lugar, e aí quando se encontraram com Jesus para celebrar a Páscoa, eles imaginavam que seria uma Páscoa como as outras, em que eles haveriam de comer um cordeiro, haveriam de matar um cordeiro, derramar o seu sangue, oferecer o seu sangue em sacrifício e comer a carne do cordeiro. Mas Jesus introduziu naquela última Páscoa 2 elementos diferentes. Jesus introduziu o pão que ele deu aos seus discípulos e ele disse: daqui para frente, quando vocês celebrarem a Páscoa, vocês vão usar o pão, porque ele vai representar o meu corpo que vai ser dado por vós. E vocês vão usar o vinho, porque o vinho vai representar o meu sangue que será derramado por vós. Por que Jesus fez isso? Porque a Páscoa, todos os anos, cada família tinha que matar um cordeiro, derramar o seu sangue, um animal era sacrificado para ser oferecido como pelo perdão dos pecados do povo. Com a morte de Jesus Cristo, com o sacrifício de Jesus Cristo, que o apóstolo João chamou de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dali para frente não mais seria necessário matar um cordeiro, derramar o sangue de um cordeiro. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus foi o suficiente, o único sacrifício suficiente para que todos os nossos pecados fossem perdoados. A partir daquela última Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos, os cristãos passaram a chamar aquele momento de a ceia do Senhor ou a Eucaristia, como nós celebramos hoje. E toda a igreja do Senhor celebra a Eucaristia usando o pão e usando o vinho. Quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha muita vontade de participar da ceia do Senhor. Eu ficava olhando os adultos participar, os meus pais participar, e eu ficava com muita vontade de participar. Eu tenho certeza que vocês também sentem essa vontade, mas um dia, quando vocês se tornarem adultos, quando vocês fizerem a profissão de fé e vocês se tornarem membros da igreja, vocês vão poder participar dessa ceia junto conosco. E há um texto muito interessante no Evangelho de Lucas, que somente Lucas fala isso, quando Jesus encontrou com seus discípulos para aquela última ceia. Jesus disse assim: eu desejei ansiosamente celebrar essa Páscoa com vocês. A ansiedade não é uma coisa muito boa, não, né? Tem seus aspectos negativos. Quando a gente fica ansioso, a gente fica nervoso, a gente fica andando de um lado para o outro, a gente come mais do que deve. Esse é um lado negativo da ansiedade. Mas a ansiedade que Jesus tinha, que era um desejo muito grande, um desejo muito forte de poder celebrar aquela Páscoa com seus discípulos. Nós também, como Igreja do Senhor, desejamos ansiosamente celebrar essa Páscoa com vocês. Um dia, se Deus quiser, todos nós participaremos dessa mesa do Senhor. E o Jesus Cristo disse aos seus discípulos que toda vez que eles fizessem essa ceia, participassem dessa Eucaristia, eles fizessem em memória dele, lembrando do seu sacrifício, lembrando da sua morte, lembrando do seu sangue derramado, lembrando da sua ressurreição, porque através desse sacrifício de Jesus Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados. E cada vez que nós fazemos isso, geralmente nós fazemos no primeiro domingo do mês, cada vez que nós fazemos isso, nós anunciamos ao mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, nós dizemos para ela que Jesus morreu um dia em nosso lugar, que esse sacrifício foi suficiente, não é preciso hoje outros sacrifícios, somente o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados. Que você possa lembrar desse aspecto da Páscoa, lembrar desse significado da Páscoa para nós hoje.
A nossa Páscoa hoje é Jesus, é a libertação dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus. Que Ele abençoe a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, pelo que aprendemos a Tua Palavra. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque por Ele nós temos uma única vez, uma definitiva vez, o perdão dos nossos pecados. E todos que cremos nele, temos a vida eterna através de Cristo Jesus. Abençoa cada uma dessas crianças, que elas possam ter no coração o anseio, o desejo de celebrar conosco, assim como nós ansiamos celebrar com elas, a Eucaristia, a ceia do Senhor, como corpo do Senhor, como filhos do Senhor, podermos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês.